Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Neemias, primeiro capítulo. Abra sua Bíblia. Neemias, o primeiro capítulo. Abra sua Bíblia. Estamos dando prosseguimento ao nosso sermonário 2026. O nosso colégio pastoral, durante o mês de fevereiro, trabalhou aqui a série para que todos os povos te adorem. E cada um com um subtema que receberam e fizeram no poder e pelo poder do Espírito, e a igreja foi edificada. Agora adentramos no mês de março e o nosso sermonário nos convoca para Neemias. Iremos maratonar Neemias, mas ao mesmo tempo faremos uma parceria com Apocalipse, nós não esquecemos. Neemias, Apocalipse, e aqui e acolá, de acordo com a necessidade da igreja, sermões dentro daquilo que nós chamamos de lectio selecta, ou seja, texto selecionado das Escrituras, que tem tudo a ver com aquela necessidade urgente da igreja. Então, aqui e acolá, iremos interromper a exposição lectio contínua de Neemias, capítulo por capítulo. Aqui e acolá, iremos interromper a exposição lectio contínua de Apocalipse, ou seja, capítulo por capítulo. Iremos trazer mensagens dentro da lectio selecta, textos selecionados, que tem tudo a ver com a necessidade da igreja. Entende por que aqui e acolá suspendemos uma série? Ou deixamos ela em stand-by? E de repente chegamos aqui com um tema que não tem nada a ver com a série? É porque o bom senso pastoral vai para além do que você imagina. O nosso colégio pastoral está sempre com um olhar de águia, olhando para as ovelhas do Senhor, para as suas necessidades, para as suas carências. Logo, como docente, aqui e acolá tem que trazer um sermão que atenda aquela carência da igreja. E isso de acordo com o dono dela, Jesus Cristo. Agora sim, dito isso, Neemias, primeiro capítulo, vamos fazer uma leitura como ato de adoração. Uma leitura doxológica, ato de adoração. Para quem nos visita, que linguajar difícil é esse? Doxologia. Linguagem bem simples, explicando. Um ato de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Então, leitura doxológica, uma leitura como ato de adoração, de louvor a Deus. Façamos isso então juntos? Vamos ler juntos o texto. Palavra de Neemias, filho de... Vamos lá, igreja. Palavra de Neemias, no 20º, vamos lá. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós sigamos.
lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, num determinado dia, numa determinada hora, numa cafeteria, 4 pastores adentram, um por nome Joaquim, outro por nome José, outro chamado por Ismael, e o outro Teodoro. Um deles, Joaquim, solicita 4 café expresso. Nesse íntere, uma descontração. E aí, cadê o teu Flamengo? Supercopa, tanto faz. E não me venha falar do seu Flamengo, disse Ismael. E cadê o teu Corinthians? Torcer pelo Corinthians não é fácil mesmo, não. E o momento de descontração continuou até que Joaquim, que havia feito o convite para aquela reunião, disse: meus amigos, eu vos convidei pela seguinte razão. Vocês lembram daquele nosso colega de seminário, fulano de tal? Sim, lembramos. Pois é. Acabei de receber uma ligação dele. E ele compartilhou que a igreja que ele se encontra pastoreando baixou a guarda. Passou a ser governada pelas obras da carne. Cedeu à sedução do mundo e deixou que o regente das trevas se andasse com ela. E o pior, ele não tem mais força para reagir. Assim, disse Joaquim. De repente, um dos interlocutores, José, amigo seu desse, e o que eu tenho a ver com isso? Meu amigão Joaquim. Joaquim olha para José e estranha, como se dissesse: esse não é o José que eu conheço. Mas ele esperava que Ismael, tido por ele como um homem piedoso, visão de reino, fizesse diferente. Mas não fez. Ismael disse: eu concordo com José. O que nós temos a ver com isso? E Joaquim prosseguiu numa rota de assombração. Como se ele dissesse: eu não estou entendendo os meus amigos. Mas aí havia uma esperança. Teodoro, tido por ele como o mais piedoso. E ele esperava que Teodoro fosse um contraponto, mas não foi. Foi pior. E Teodoro
diz assim: Joaquim, mas esse nosso amigo, turma de seminário, ele não saiu da nossa denominação? Joaquim disse sim. Ele não está numa outra denominação? Sim. Ora, meu amigão Joaquim, eu lamento em dizer, eu preciso concordar com José e Ismael. O que nós temos a ver com isso? E a continuação daquele diálogo fica como reticência. Mas para você, já uma reflexão. Se lá estivesse, o que teria dito? Se lá estivesse naquele cafezinho da tarde, na companhia daqueles 4 servos do Senhor, o que você diria também? Faria coro com José, Ismael, Teodoro? E deixaria Joaquim cabisbaixo, triste? Claro que os nomes são fictícios, nós usamos de ética ministerial. Claro que não tem nada a ver com os colegas da região, eu não posso dar pista. Mas claro é, mais claro fica, é quando eu pergunto a você, se lá estivesse, o que você diria? Faria coro? E diria o mesmo? Tá, e o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com um pastor que liga para você, Joaquim, e diz que a igreja que o Senhor confiou a ele baixou a guarda, deixou-se dominada pelas obras da carne, deixou-se ser seduzida pelo mundo e deixou que o diabo a cirandasse? Você diria, faria coro com eles ou não faria coro com eles? Responda a você mesmo. Responda a você mesmo, pois situações como essas, com pano de fundo diferentes, muitas vezes se apresentam diante de você e você tem respondido. Eu só não sei qual tem sido a resposta. A minha pergunta é: quando esse tipo de informação chega para você, que tipo de resposta você tem dado? A quem está precisando? A quem está carregado de carências? Será que você não tem dito também, se não com essas palavras, se não com palavras, mas com ações? Tá, e o que eu tenho a ver com isso? E para que você mergulhe mais ainda nesse cenário de tristeza, de abatimento, de perturbação da alma da parte de Joaquim, Lucas, o Evangelho de Deus, narra a parábola que o nosso Senhor Jesus narrou, a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, um dos personagens é o homem que, saindo em direção a Jerusalém, foi assaltado, espancado e deixado como morto. De repente entra em cena um sacerdote que representava os homens diante de Deus e ensinava a lei de Deus aos homens. E sabe qual foi a resposta que o sacerdote deu àquele homem assaltado, espancado e deixado como morto? Ele não respondeu com palavras, ele respondeu com ações. Ele também disse, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Foi ou não foi? Cristo diz que o sacerdote olhou para o homem assaltado e passou de longe, Galdino querido. Jairo. Mas o narrador, por excelência, jamais inigualável, aquele que pregou sermão narrativo e poético como ninguém, Jesus Cristo, ainda falou de um outro personagem que entrou na cena, o levita, aquele que servia diretamente no templo, carregando os utensílios, mas também na parte do louvor. E o levita
dá a mesma resposta que o sacerdote. Não com palavras, mas também com ações. E responde, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Pois o narrador, por excelência, Jesus Cristo, disse que o levita viu aquela cena e passou de longe. Volto a perguntar-lhes, que tipo de resposta você tem dado? As pessoas assaltadas na caminhada da vida, assaltadas pelo pecado, os seus e os dos outros. Que tipo de resposta você tem dado às pessoas que têm sido espancadas? Espancadas por problemas diversos, deixadas como semi-mortas, sem força mais para se levantar. Que tipo de resposta você tem dado? Tem sido a resposta de José, o amigo do Joaquim? Tem sido a resposta do Ismael, o amigo do Joaquim? Tem sido a resposta do Teodoro, falando de Teodoro, era o nome do meu avô. Teodoro, bonito, hein? Se ainda pudesse ter um filho já, eu acho que eu pensaria em colocar Teodoro. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Seria a resposta do sacerdote na parábola do bom samaritano? Olhou e passou de longe e a resposta foi, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Seria a resposta do levita? Olharia também e diria, tá, e o que eu tenho a ver com isso? E por favor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não se deixe enganar. Você tem dado respostas, frequentemente, a pessoas assaltadas na caminhada da vida, a pessoas espancadas pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos outros, deixadas pelas estradas sem força mais para se levantar e caminhar. E a pergunta é, que tipo de resposta você tem dado a elas? E como vosso pastor secundário docente, porque o pastor primário e supremo é Jesus Cristo, eu espero que não tenha sido essa a resposta dada com frequência. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Essas são as histórias ruins que ouvimos, às vezes presenciamos, mas ainda bem que temos histórias boas também para contar. E essa história boa está em Neemias, o primeiro capítulo. Logo no início da narrativa, o narrador diz que Neemias, estando no palácio de veraneio do imperador Medo-Persa Artaxerxes, como copeiro desse rei, ele recebe uma visita dos seus compatriotas judeus e um deles possivelmente um irmão de sangue. E Neemias faz uma pergunta, diz o narrador, no mês de Nisan. Deixe-me voltar para o primeiro capítulo. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, agora todo mundo junto novamente. E eles me responderam, todos juntos, os restantes, os que sobrevieram, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Diferente de José, amigo de Joaquim, diferente de Ismael, o amigo de Joaquim, diferente de Teodoro, o amigo de Joaquim, diferente do sacerdote que deveria ter socorrido aquele homem assaltado na parábola do bom samaritano, diferente do levita, Neemias deu uma resposta contrária.
Não com palavras apenas, mas especialmente com ações, Neemias disse: eu tenho tudo a ver com isso. Essa situação me pertence. Eu me envolverei com isso. Eu irei me engajar nessa situação. Ah, reverendo, na linguagem dos presbiterianos, ou pastor, na linguagem geral dos evangélicos, ou na irmandade comum da vida. Luiz Ornilson, onde é que está essa resposta de Neemias? Eu falei que, muito especialmente através das suas ações, ele disse, Elaine, eu tenho tudo a ver com isso. Quando ele recebeu o relatório, o nosso povo está num estado de miséria e desprezo, ele deu uma resposta. A resposta está aqui. Vamos lá, amados, versículo 4, toda a igreja. Aqui está a resposta. Toda a igreja, por favor. Só tem mesmo. Queridos, ele mesmo diz, quando ouvi estas palavras, Mauro querido, e a sua idônea esposa Vívia, ele disse, eu me sentei. Sabe quando alguém que recebe uma notícia muito pesada e ele procura uma cadeira para sentar, ou alguém que chega para narrar algo muito pesado e diz assim, olha, sente primeiro, porque o que eu tenho para te contar é pesado. Aqui no caso não, ele ouviu o relatório pesado e se sentou. Eu me sentei, eu chorei e lamentei por alguns dias. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu me sentei, eu chorei e eu lamentei. Porque ele não perguntou sobre qualquer povo. Ele não fez uma pergunta sobre qualquer cidade. Ele perguntou como estava a cidade de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, Jerusalém. Ele perguntou como estava o seu povo. E a resposta, miséria total, desprezo, humilhação. E ele não diz, tá, o que eu tenho a ver com isso? Não, ele diz, eu tenho tudo a ver com isso, querida Dali. E falar em Dali, já faz um bom tempo que eu procuro o Rogério, o presbítero amado, com os meus olhos e não encontrei. E ao dar uma saidinha, eu perguntei, viram o presbítero Rogério? Aí alguém disse, a Dali está, as filhas estão, mas ele não. Logo eu imaginei, deve estar dodói. Se ele está nos ouvindo, um abraço da sua família, a família da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Eu me assentei, eu chorei, eu lamentei. Foi essa uma parte da resposta, Débora, leal, que ele deu. Ele não sentou por se assentar, ele não chorou por chorar, ele não lamentou por lamentar, ele não fez teatro espiritual, ele não fez encenação, ele de fato abraçou a causa, ele de fato emergiu naquela situação, ele de fato comprou aquela briga. Me assentei, chorei e lamentei. Foi isso que ele fez, Breno Luiz. Breno, futuro esposo de Luísa. Eu quero perguntar a você, quando o outro que é teu irmão em Cristo, aqui acolá é espancado pelos seus próprios pecados, outros momentos espancado pelos pecados dos outros, ou vivendo num mundo disfuncional, aqui acolá,
se encontra sem chão, desempregado, sem dinheiro, sem comida e conta para pagar. E quando essa informação chega para você, que resposta você tem dado? Você tem sentado para refletir sobre isso? Você tem chorado pela situação do seu irmão? Você tem lamentado? Quando vocês recebem informação da igreja perseguida, eu agora posso fazer coro com os meus amados irmãos, membros desta igreja, oficiais, que já participaram de muitas edições da Consciência Cristã em Campina Grande. Usufruí do privilégio este ano de participar. E aqui eu quero louvar a Deus, porque é preciso dar honra a quem tem honra. Por pouco eu não ia, por pouco eu não fui. Mas sempre tem aquelas ovelhas que não amam apenas com palavras, amam com ações. E nos deram aquele incentivo a mais. Não que eu não valorizasse a consciência cristã, mas se tem uma coisa que o pastor não pode fazer, de férias aí para uma conferência. É sério. O senhor sabe como é que é. Não há férias em conferência. Mas eu fui, foi uma benção. E aqui gratidão a Elaine e Venâncio, que deram um grande incentivo. Quase que pegaram-me pela gola e disseram: o senhor vai. Carinhosamente falando. A Laís, que mandou uma mensagem e disse: já estou aguardando o senhor aqui. E aí, de repente, o Senhor prepara também uma companhia agradável: Daniel, Vanberto, Rosa, Juan, Rayane. E lá, tomamos conhecimento da organização paraclesiástica Ajuda Barnabás, orando pela igreja perseguida. E aqui tem o nome de muitas igrejas perseguidas: Afeganistão, Argélia, Bangladesh, Burkina Faso, China, Egito, Eritreia, Iêmen, Índia, Indonésia, Iraque, Laos, Líbano, Líbia, Maldivas, Mali, Mauritânia, Mianmar, Moçambique, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Quirguistão, RD do Congo, Síria, Somália, Sri Lanka, Sudão, Tajiquistão, Turcomenistão, é cada nome, não, gente? Turquia, Uganda, Uzbequistão, Vietnã e outros mais. Igrejas do Senhor, membros da mesma família nossa, família de Deus, neste exato momento estão tendo seus bens confiscados, outros encarcerados, outros espancados, outros decapitados. E quando essas notícias chegam até nós, que resposta nós temos dado? Temos nos assentado como expressão de: meu Deus, temos chorado, temos lamentado. Neemias fez diferente. Agora você vai perceber a grandeza da resposta de Neemias quando você para refletir duas realidades: a de Neemias e a do povo que estava em Jerusalém. Primeiro, Neemias, o homem que não disse: tá, o que eu tenho a ver com isso? Pelo contrário, ele disse através de ações: eu tenho tudo a ver com isso.
Eu me engajarei nessa. Eu vestirei a camisa. Eu irei me envolver. Esse homem, judeu, aliancista, ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E mesmo vivendo em terras estranhas, ele não negociou o seu compromisso com Deus e mesmo assim ele galgou posições lá na Babilônia. Ele passou a usufruir de um status social bom. Ele passou a usufruir de uma economia boa, de um carro de confiança. Queridos, o final do texto, ele mesmo diz: eu era copeiro do rei. Quando você lê esse texto hoje, você faz uma leitura com a convenção linguística do Ocidente ou dos nossos dias. E aí você faz uma leitura como carguinho qualquer. Não, queridos, ser copeiro do rei, queridos, era um cargo de extrema confiança. A vida do rei estava nas suas mãos. Sabe por quê também? Porque naqueles tempos, uma das estratégias do inimigo era envenenar o seu algoz. Era envenenar o rei inimigo. Então, os reis tinham seus copeiros de confiança. Eram conselheiros até, como que fossem ministros dele. Veja o carro de confiança, o status dele estava. Querido, para onde o rei ia, ele iria. O que o rei comia, ele comia. O que o rei bebia, ele bebia. E onde é que ele está agora? No palácio de veraneio dos imperadores de Medo-Persa. Ele mesmo diz em Suzã. Entre os meses de novembro, dezembro, mais ou menos. Mês de Quisleu. Como pode um homem vivendo numa zona de conforto ele tinha tudo de acordo com o hedonismo pagão dos nossos dias. O hedonismo, para quem não tem familiarização, significa eu existo para ser feliz a partir de mim, por meio de mim e para a minha glória. E é por isso que tem gente se separando, pelo simples fato, porque eu não sou mais feliz, então o caminho é separar. Essa mensagem não é de Deus. Claro que há exceções, há casos e casos, não se avalia de forma uniforme todos os casos. Eu estou dizendo que o divórcio hoje está barateado, vulgarizado, banalizado. É apenas um exemplo. Você faria o mesmo, estando no lugar de Neemias? Ele subiu escada na sua vida profissional, mesmo sem negociar o seu compromisso com Deus. E a prova é tanto que ele mesmo vai narrar depois que ele era um homem de oração. Estando lá, ele orava, ele orava, ele orava. O que você faria? Ou melhor, o que você tem feito? Entende a grandeza de Neemias? Agora, para você entender um pouco mais a grandeza da resposta de Neemias, é preciso entender uma coisa. Os imperadores de Medo-Persas, por vontade soberana de Deus, a partir de Ciro, se tornaram favoráveis a Israel. Mas aqui e acolá, um deles olhava com um olhar de desconfiança para Israel e arrochava. E se tornava rígido. Por exemplo, antes mesmo de Neemias começar a reconstrução dos muros, alguém já havia começado. Alguém tentou, mas um dos imperadores disse não. Sabe por que ele disse não? Porque alguém caluniou. Alguém disse: Israel, na verdade, quer se insurgir contra você, ó rei, ou contra o senhor rei. E aí ele disse: para a obra. Quando Neemias ousa se importar com Jerusalém, ousa se importar com seu povo,
ousa se importar com a reconstrução dos muros, ele está colocando a sua vida em risco. Ei, crente, entenda. Ele está colocando a sua vida em risco. E deixa os gramáticos se degladiarem, porque uns dizem risco de morte, outros dizem risco de vida. Nesse caso, eu sigo os linguistas. Está entendido? Se é de morte ou se é de vida, é risco. Entende agora a grandiosidade? Ele não só estava colocando em risco a posição galgada de copeiro do rei. Ele estava colocando a sua própria vida em risco. Se o Artaxerxes toma conhecimento e amanhece naquele dia meio zangado da vida, morte para Neemias. Vocês entendem a grandiosidade disso? Fique tranquilo que esse capítulo serão 2 sermões. Essa é a realidade de Neemias. Zona de conforto, mas ele não deixou que a sua zona de conforto o entorpecesse. Ele não deixou que a sua zona de conforto fizesse que ele se esquecesse do seu Deus, do seu povo. Que grandiosidade. Colocou a própria vida em risco. Ele poderia ser morto por Artaxerxes. Aliás, nos próximos sermões, capítulo 2, vocês vão perceber que ele comparece com um semblante cabisbaixo diante do Artaxerxes. E não podia um copeiro chegar diante do Artaxerxes, o imperador Medo-Persa, com um semblante de tristeza, porque logo seria interpretado como: tem um problema aí. Tem algum problema aí. E você? Eu volto a perguntar. Esse sermão todinho vai ser nessa tecla. Que resposta você tem dado? Você que tem usufruído de coisas boas dadas por Deus. Que tem que parar um pouquinho para agradecer e só sabe reclamar. Que tipo de resposta você tem dado para o outro assaltado pelos seus próprios pecados, pelos pecados dos outros? Mas eu falei de 2 realidades. Uma de Neemias, a outra do povo. O que levou o povo de Deus a essa tragédia, a esse estado de miséria e desprezo? Já pararam para pensar? O narrador narra que a pergunta de Neemias foi respondida assim: o povo está de miséria, desprezo, os muros derribados. Mas aí surge uma pergunta: o que levou o povo a esse estado? Você já perguntou? Aí você precisa recorrer durante a semana, ler em casa o 2º livro dos reis de Israel, os capítulos 24 e 25. Recorra também a 2 Crônicas, capítulo 36. Recorra também a Jeremias 25, 39. E outros capítulos mais. E eles irão descrever para você o que levou o povo a esse estado de miséria e de desprezo. E eu quero, doravante, apenas resumir para vocês. O povo que Deus chamou para si, formou para si, teve como primeiro rei Saul, o segundo rei, o auge do reinado com Davi, depois veio Salomão, o reino unido de Israel. Mas em virtude dos pecados de Salomão, seu filho assumiu e Deus dividiu o reino como disciplina. Agora é reino do norte e reino do sul. O reino do norte desobedece a Deus, aí Deus levanta a Síria como chicote disciplinar.
E no século VIII a.C., disciplina o reino do norte, e o reino do norte desaparece. O reino do norte desaparece do mapa. Ora, esse chicote disciplinar de Deus deveria ser um alerta para o reino do sul, Judá. Só que o reino do sul, Judá, não levou a sério o alerta dos seus 19 reis. Uns foram bons, outros foram péssimos. Mas especialmente os últimos, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias, foram perversos, na maioria das vezes. Levou o povo a pecar. Aí no século V a.C., agora Deus levanta como chicote disciplinador a Babilônia e leva o povo para o exílio. O templo é queimado, os muros são derribados, e apenas os pobres do povo lá foram deixados. Entende agora? Por que que o povo é encontrado em miséria e desprezo? Aqui não foi um acidente geopolítico apenas. Aqui não foi apenas uma ação militar da Babilônia. Aqui foi o próprio Deus dizendo: eu levo o meu nome a sério, Israel. Eu levo a minha palavra a sério, Israel. Eu levo os meus mandamentos a sério, Israel. Eu levo a minha lei a sério, Israel. Deus havia feito um pacto com Israel. Israel quebrou o pacto. Deuteronômio 29. Obediência, bênção. Desobediência, disciplina, exílio. Leia em casa, tarefa, Deuteronômio 28. Mensagem para você e para mim. Uma observaçãozinha para você. Dentro dessa realidade de Israel, e que torna ainda mais grandiosa a decisão de Neemias. O Deus da antiga administração da Aliança da Graça continua sendo o mesmo Deus da nova administração da Aliança da Graça. Ele leva a sério o seu nome também no século 21. Ele leva a sério a sua palavra no século 21. Ele leva a sério a sua lei, o decálogo, 10 mandamentos. Ele leva a sério o seu povo, a sua igreja. Ele leva a sério as suas ordens. Então, você que é crente, fica essa alerta para você. Porque Israel quebrou a aliança. Por amor, o Senhor levantou o chicote da Babilônia, o chicote disciplinador. Para que você não saia daqui esmagado como uma cana quebrada. Entenda, feliz é o crente que, estando em desobediência, é encontrado pelo chicote disciplinador de Deus. Porque em Hebreus diz que ele disciplina apenas aqueles a quem ele ama. Dói, mas é uma dor do amor. Triste é aquele que está em desobediência e esse chicote disciplinador não aparece. Israel quebrou a aliança. Israel perdeu a sua identidade sacerdotal. Era para ser luz para as nações, se deixou ser influenciada pelas nações. Israel passou a praticar imoralidade, corrupção, moral, econômica. Israel passou a oprimir o seu próprio povo, israelita oprimindo israelita.
Israel passou a idolatrar, a ser politeísta, a adorar os deuses de outras nações. Tudo isso levou Deus a levantar Nabucodonosor como um chicote disciplinador. Aí você percebe agora a grandiosidade da decisão de Neemias. Porque na perspectiva mundana de alguns cristãos do século XXI, eles teriam aqui uma razão equivocada para dizer não. Eles teriam aqui uma razão equivocada para dizer o que eu tenho a ver com isso. Teriam ou não teriam? Seria mais ou menos assim. O que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que quebrei a aliança. Aliás, possivelmente Neemias ou foi levado criança para o exílio, ou nasceu no exílio e lá cresceu. Então ele poderia dizer, Fran, o que tem a ver com isso? Cada um responda pelas suas decisões. Eu sei que há lugar para esse tipo de fala, mas o problema é que estamos usando ela muitas vezes de forma vulgar, como escape para não ajudar o outro. O povo estava lá por conta dos seus próprios pecados. Ainda assim, Neemias disse, sentou, chorou, lamentou. Sentou, chorou, lamentou. Sentou, chorou, lamentou. Neemias está dizendo, ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é o teu povo, é o teu povo, é o teu povo. Isso nos faz lembrar a queda de Saul, o rei de Israel, ou melhor, o primeiro rei de Israel. Leiam o segundo livro de Samuel, que logo de início narra a queda de Saul. O rei tombou e morreu junto com ele o amigão de Davi. Quem era ele? Quem era ele? Quem? Jonatas. Salvo engano, o prefeito César, na sala dos jovens hoje, tratou sobre isso, eu vi lá no grupo. Coisa maravilhosa o estudo. O André, Saul, queria a cabeça de Davi a qualquer custo. Mas de repente chega a notícia para Davi que o rei de Israel havia tombado. E também o seu amigão Jonatas. Eu pergunto a vocês, qual foi a reação de Davi? 2 Samuel, logo no primeiro capítulo, qual foi a reação de Saul? Ou melhor, de Davi? Diz aí, igreja. Foi baixo, apenas uma pessoa está falando aqui. Guia esse povo aí, vai, Denise. Foi Denise que falou que chorou ou não? Foi Vandinha? Vai, Vandinha. Bem alto, Vandinha. Isso, o presbiteriano também tem vida, respira, se alegra, se entristece, chora. Ele chorou. Ele chorou porque Saul tombou. O homem que queria a cabeça dele tombou e Davi chorou. E sabe qual foi o choro dele? Um choro pactual. O que é um choro pactual? Saul era dele, ele era de Saul, juntos eles eram de Deus. Então ele diz, caiu a glória de Israel. Pois um rei naqueles tempos, para uma nação, especialmente Israel, era sinônimo de estabilidade, segurança, assim como um marido no lar. Quando ele se ausenta por razões diversas, gera temor para a esposa, para a família, para os filhos. Ele chora, Guilherme. Caiu a glória de Israel, ele chora. Quer dizer, ele chora. Oh, caiu a glória de Israel. Aqui o narrador narra que quando Neemias, é claro que ele já sabia da situação de Jerusalém, do povo, mas aqui já estava acontecendo o retorno pelo decreto de Ciro. Está lá em Esdras, primeiro capítulo.
Mas só que o retorno ainda estava carregado de tragédias. Ainda tinha inimigos ali na rota, na caminhada da trilha, impedindo o avanço, a reconstrução do templo, dos muros. E ele esperava que o povo que havia voltado estivesse um pouco melhor, mas não estava. Então ele se assenta, ele chora, e ele lamenta. Jesus Cristo olha para Jerusalém também e faz o quê? Faz o quê? Chora. Jerusalém, Jerusalém, como os pintainhos, eu queria vos guardar e proteger debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Ó Jerusalém! Quem está falando ali é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jerusalém, Jerusalém, como os pintainhos, eu queria vos guardar debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Ó Jerusalém! Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouve. Do inimigo te libertará. De novo. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Bem forte. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. E assim, esse sermão parte 1, encerramos novamente perguntando a você: que tipo de resposta você tem dado? As pessoas, sejam irmãos na fé ou não, que estão num estado de miséria, de desprezo. A igreja do Senhor, sejam elas presbiterianas ou não. As igrejas perseguidas. Ao teu irmão aqui dentro da igreja, que aqui acolá passa por uma intempérie da vida, uma circunstância diversa, que tipo de resposta você tem dado? Aqui acolá um irmão teu está como salmista no Salmo 42, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Ei, olha direitinho que você vai perceber. Os olhos falam, a sobrancelha falam, a boca fala, o gesto fala. Aqui acolá tem irmão nosso com a alma abatida, com a alma perturbada, por razões diversas. E qual a resposta você tem dado? Tá, o que tem a ver com isso? Não dê essa resposta. Dê a resposta de alguém que é filho do pacto, filho da aliança, filho de Deus. Faz como Neemias. Eu tenho tudo a ver com você, Mônica. Eu tenho tudo a ver com você, Bia. Eu tenho tudo a ver com você, João, Gabi. Eu tenho tudo a ver com você, Luzia, Paula. Eu tenho tudo a ver com você, Wanda, eu tenho tudo a ver. Aí você senta, aí você chora, aí você lamenta. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Nós temos dito aqui, somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Que o seu coração se encontre sensível à miséria do outro, ao estado de desprezo do outro. Se compadeça. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. A palavra misericórdia também traz a ideia de estar na pele do outro. Estar na pele do outro é você tentar sentir a dor do outro. Por isso que Neemias sentou, chorou e lamentou.
Um amigo meu, por um tempo, com 50 anos de idade, por nome de Jefferson, chegou a visitar a igreja em meados de 2023, mais ou menos. Recentemente, a notícia chegou que ele, por um problema cardio, faleceu. Lembra lá de Jefferson? Quem aqui está aqui e lembra desse Jefferson? Acho que ninguém. Carla Gil morreu. Creio que a colega eu estou dirigindo e eu lembro dele. Eu fui tutor dele no sertão, Mônica. Só que o Jefferson resolveu virar as costas para o Senhor. Eu ainda acredito ainda que ele se enquadra em 1 Coríntios 11. O Senhor disse, aqui basta. Está dando problema demais. Venha para cá. Eu ainda quero crer. Mas dá uma tristeza na alma. Um jovem talentoso, com potencialidades, inteligente. Ei, em o nome de Jesus Cristo, diante da dor do outro, sente-se, chore, lamente e diga, eu estou com você. Conte comigo, meu irmão. E está convidado para o próximo domingo, sermão parte 2, Neemias 1. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Toda a igreja diz? Amém. Amém.